Glória a Deus. Manhã de ceia, bom estarmos juntos, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Se você está aqui pela primeira vez, que essa casa possa se tornar um lar para você. Amém? Que Deus possa de fato tocar a sua vida, que você possa encontrar nesses irmãos uma família de discípulos. Muito bom estarmos juntos. Manhã de ceia. Queridos, eu queria de fato insistir com você que você pudesse estar orando pelos nossos irmãos perseguidos, amém? Na verdade, o Marcelo fez uma menção de 100 pessoas, mas desde quinta-feira mais de 1000 alauítas. Eles são de uma religião que contradiz a fé daqueles que são perseguidores e por conta disso estão sendo mortos pelo governo e os ditadores daquela nação. Desde quinta-feira passada, então, mais de 1000 pessoas tombaram por conta da sua fé. O Brasil não sabe o que é isso, queridos. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é uma perseguição religiosa. Às vezes nós vivemos muito dentro do nosso estado, do nosso mundo e da nossa condição e não percebemos o sofrimento dos nossos irmãos ao nosso redor. E eu acho que isso é interessante você pensar um pouquinho, não olhando só para essa condição dos nossos irmãos que estão tombando pela fé, de maneira que eles estão sendo perseguidos e mortos, mas quantos irmãos nossos não tombam do nosso lado? Quase toda semana, todos os dias, você sabe de alguém que está desanimado, que está em aflição, que está desistindo. Eu não sei se você tem alguns censos, mas nunca houve tanto suicídio de pastores como nos nossos dias. Se você sair um pouquinho dessa caixa que você vive, você for ver a respeito dos líderes da igreja dos nossos dias, muitos pastores desistindo da própria vida. Por quê? Porque não é só uma perseguição, às vezes religiosa, mas existe todo um peso espiritual naquilo que a igreja vive e naquilo que a igreja é. E esse peso espiritual traz todos esses danos para as pessoas que estão debaixo desse guarda-chuva. Ore pelos nossos irmãos, sempre ore. Esses dias eu não estava muito bem e alguns irmãos me mandaram mensagem: pastor, estamos orando por você, estamos orando por você, estamos clamando pela sua vida. Isso é muito importante, queridos, não só para nos encorajar, mas nós cremos que a oração pode muito no seu poder, nos seus efeitos. Amém? Glória a Deus. Bom, quero falar um pouquinho com você a respeito de quebrarmos barreiras. Existem algumas barreiras em nós que precisam ser vencidas, precisam ser quebradas. São coisas simples. Então, hoje nós vamos comer um arroz com feijão. É bem caseiro mesmo, mas eu quero rever alguns pontos com vocês. Um texto bastante conhecido, João capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, em Samaria, no poço de Jacó. Então, capítulo 4 de João, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? João 4, verso 1. Depois nós vamos ceiar juntos, mas essa reflexão acredito que vai nos colocar de maneira diferente na ceia. Amém, amém? Está no telão aí, João 4, 1. Vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor judeu pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor
não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Texto bastante conhecido, né? Você já deve ter ouvido muitas ministrações sobre isso, sobre esse texto, mas eu quero falar a respeito de algumas barreiras que esse texto nos mostra que nós, como igreja cristãos, pessoas nascidas de novo, precisamos vencer. Existem algumas barreiras que nós precisamos, de fato, superá-las. E às vezes, se você perceber, nós estamos já há muitos anos caminhando com Jesus, muitos anos em novidade de vida, mas nós ainda temos muitas características. Sabe aquelas coisas que grudam em nós? E constantemente, quando nós menos percebemos, estamos fazendo de novo, estamos de volta nos mesmos processos, Eu acredito que esse é o ponto que Deus deseja mudar nas nossas vidas. Então, a primeira barreira que eu queria que você pudesse entender, nós temos dois personagens nesse texto. É óbvio que você pode se identificar com Jesus, pela posição de Jesus para com essa mulher samaritana, ou você pode se identificar com a própria mulher samaritana. Dependendo do contexto, dependendo daquilo que você está vivendo, quando você olha para dentro de si, quando você se vê como pessoa, você vai encontrar características, ou de um ou de outro, às vezes dos dois, mas existe algo mais evidente na sua vida, na minha vida. Eu já fiz as minhas reflexões, espero que você possa fazer a sua. Então, a primeira barreira que eu queria que nós pudéssemos derrubar, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus, é a barreira da competição. Esse texto nos mostra isso de maneira muito evidente, igreja. O que acontece? No versículo 1 e no versículo 2, o texto diz que havia uma conversa entre os fariseus, entre as pessoas religiosas da época, de que Jesus estava batizando mais do que João. João, na verdade, eu sei que a maioria de vocês conhecem a história de João Batista. João Batista é primo de Jesus, então ele é um precursor de Jesus. A Bíblia diz que Deus levanta João Batista para preparar o caminho para que Jesus possa exercer, funcionar no seu ministério, na sua vida, naquilo que Deus havia preparado para Jesus. Então João vem antes. Como João vem antes e ele é levantado por Deus para preparar o caminho, e essa é a função de João, ele prega um batismo por arrependimento de obras mortas, e ele começa a ministrar que viria um após ele, do qual ele não era digno nem de desatar a sandália dos pés. Ele chega a dizer: olha, eu vou batizar vocês com água, mas haverá um posterior a mim que batizará vocês com o Espírito e com fogo. Ele está anunciando Jesus o tempo todo, e por conta do seu ministério de evidência, de arrependimento de obras mortas, de muitas conversões, pessoas se entregando a Deus, devolvendo a vida a Deus, ele começa a ter uma expressão ministerial muito grande. A maior expressão no período de Jesus, na sua vinda ministerial, é a expressão de João Batista. João Batista, ele passa, é a transição, né, da antiga para a nova aliança. É um homem que, quando está sendo usado, ele compreende o momento pelo qual ele está sendo usado, tanto é que ele tem uma série de posturas em relação à religião. Ele tinha tudo para herdar a religião no templo, mas ele foi para o deserto. Então essa evidência na vida de João era algo assim, para aquela cultura, para aquele momento, para aqueles dias, algo muito importante, algo assim, muito explícito. Só que daí, quando Jesus aparece, existe lá algumas pessoas religiosas, os fariseus, que começam a dizer: olha, ele está batizando mais do que João, ele está querendo aparecer, está crescendo mais, está mais evidente do que João. Sabe o que Jesus faz, queridos? Primeira barreira que Jesus vence no seu ministério público: Jesus sai de cena. Quando colocam Jesus numa percepção e numa possibilidade de competição com João, Jesus falou: cara, não vim para isso. Vocês estão enganados ao meu respeito. Versículo 1 e 2 que nós lemos diz que então, quando eles questionaram que Jesus estava batizando mais do que João,
No versículo 3 diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Chegou em Jesus de que estavam dizendo que ele agora competia com João. Ele falou: não é isso, vocês não estão entendendo. Nós precisamos vencer dentro da igreja, queridos, dentro dos nossos relacionamentos interpessoais e espirituais, essa barreira da competição. Quantos de nós fomos levantados por Deus para um tempo e um propósito, com uma chamada específica? Deus deu dons a você. Eu sei que muitos de nós temos dons específicos da parte de Deus. Coisas que Deus colocou nas suas mãos, convicções que Ele liberou sobre você, palavras e profecias que foram liberadas na sua intimidade com Deus, coisas das quais Deus tem para você, mas que outros também estão vivenciando e servindo, às vezes, no mesmo trilho, na mesma toada, com a mesma vocação, com o mesmo chamado. Então nós temos muito em nós a questão da comparação, nós temos muito em nós a questão da competição. Ei, deixa eu dizer algo para você. A competição dentro da igreja é um câncer. Nós precisamos entender isso. Deus não nos chamou para competir, Deus nos chamou para somar. Tudo quanto nós fazemos, seja por palavras ou por obras, seja qual for a realidade da minha e da sua vida, nós fazemos para que Jesus seja glorificado e para que pessoas sejam salvas em última instância. Então, tudo aquilo que Deus colocou na sua e nas minhas mãos, se nós temos a consciência de que não é para competição, a igreja cumpre um propósito. Sabe, queridos, ao longo de anos eu tenho visto grandes ministérios serem levantados por Deus. Ministérios de Deus começaram bem e terminaram mal. E os que não terminaram ainda estão andando mal. Sabe por quê? Em algum momento da trajetória ministerial, as pessoas passaram a competir. Elas passaram a entender o seguinte: olha, mas é eu quem prego, mas é eu quem canto, mas é eu quem evangelizo, mas é eu quem curo, mas é eu quem... Percebe? E aí nós vamos pegando os ministérios e vamos pegando os dons que Deus distribuiu sobre a igreja, e nós, ao invés de somarmos, dispersamos. E passamos a ter seguidores e fazer seguidores por conta das competições. E esse texto está nos ensinando o seguinte: existem momentos que, por maior que você seja, na nossa percepção, conhecendo a Escritura e a estrutura bíblica, quem era maior, Jesus ou João? Jesus. O próprio João reconhece isso. Mas mesmo Jesus, sabendo quem era, que era Deus encarnado, que era o maior, ele abre mão. E ele sai de cena. Sempre houve na vida de Jesus encarnado essa característica do abrir mão, queridos. A Bíblia diz que tudo começou quando ele deixou a sua glória. E sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas na forma de homem encarnado, ele serviu, amou a mim e a você até a morte de cruz. Existem momentos que nós precisamos diminuir. Interessante que quando você olha para João, o problema não estava nem em João e o problema não estava em Jesus. Eram dois líderes espetaculares. Sabe por quê? Porque quando João também foi questionado, João falou: vocês não estão entendendo. Importa que ele cresça e que eu diminua. É para isso que eu vim. Eu vim para apresentá-lo, eu vim para preparar o caminho. Amados, às vezes o problema não está nas lideranças, está nos discípulos dos líderes. Porque os discípulos das lideranças nem sempre têm a maturidade que um líder carrega. Nós estamos sendo formados por Deus em processos, e os nossos processos de formação vai exigir de nós uma postura onde nós precisamos honrar a palavra de Deus naquilo que tem sido confiado nas nossas mãos. Seja o que for, queridos. Então nós precisamos olhar para essa barreira da competição e dizer o seguinte: olha, eu não sei tudo, eu não tenho todas as respostas, não está tudo em mim, Deus não me escolheu como... Percebe? E nós precisamos nos submeter a uma questão onde Deus fala assim que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Existe um corpo, queridos, o corpo de Cristo. Nós somos peças fundamentais nesse processo.
Quando você vai para as cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, Pedro vai falar que nós somos pedras vivas, unidas pela argamassa do amor, onde Deus estabelece a sua igreja. A primeira vez que você vê a menção da palavra igreja na Bíblia não tem a ver com prédio, não tem a ver com estruturas, tem a ver com um grupo de pessoas que foram alcançadas. Então a palavra igreja, na sua estrutura original, Deus está muito mais preocupado com uma comunidade do que com uma placa, uma denominação ou qualquer tipo de estrutura física que você possa pensar nela. O que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida? Se você tem entendido onde Deus tem te colocado, você tem que perceber a questão das competições. Sabe por quê, amados? Competição é assim, ó. Elas começam por imaturidade de pessoas que nos alcançam, que fazem afirmações ou trazem algumas comparações que de repente desperta algo em nós que até então nós não pensávamos. De repente alguém chega e fala assim, olha, você viu que Jesus está batizando mais do que João? Aí João, opa, até então João não tinha pensado nisso. Mas essa é a intenção da competição. É sempre trazer algo dentro de você e dentro de mim, que quando a gente vai embora, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, pensando o que será então se agora eu não tiver uma posição de performance melhor. Aí nós começamos a desenvolver um cristianismo nos nossos dias por performance, e não mais por entrega. Porque nós desejamos em todo tempo superar aqueles que estão caminhando conosco. E Deus não nos chamou para isso, queridos. Deus está dizendo o seguinte, olha, todos os membros do corpo têm a sua função. A mão nunca deve desejar ser o pé nunca deve desejar ser a orelha nunca deve desejar ser o nariz. Nós temos uma função específica. Todos os membros do corpo têm a sua qualificação e a sua qualidade para o exercício ministerial, para o chamado, para tudo aquilo que Deus tem preparado para a igreja como um todo. Quantos estão entendendo? Então, a primeira barreira que Jesus nos ensina, que nós precisamos vencer, é que nós vivemos uma vida de propósito e nós não vivemos uma vida de propostas. As propostas nos fazem competir, porque na proposta eu posso dar a você um lugar onde você deve chegar ou pode chegar dentro do ministério. E por conta dessa proposta, as pessoas passam a ser números para você. São peças na engrenagem. Quantos já ouviram falar de que existem pessoas que para chegar onde estão, elas pisaram em tudo e em todos? Chegou por conta de ter pisado em outros. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma proposta de alcance, as pessoas se tornam números para nós. E nós não nos preocupamos a quem ou quem nós vamos ofender, ferir, pisar, humilhar, machucar, desde que nós possamos atingir o topo. Isso é um grande erro da igreja. A igreja não foi levantada e chamada para isso. Vença o espírito e a barreira da competição no seu coração, nas suas emoções. Você tem uma identidade única, ninguém tem a digital que você carrega. Eu tenho certeza absoluta, existem alguns de vocês que são muito melhores do que eu e vão muito além do que aquilo que eu estou indo. Eu não tenho dúvidas disso. Aliás, me alegro com isso, porque a minha função é de João Batista, é preparar o caminho. Segunda barreira que nós precisamos vencer. Esse texto nos ensina que Jesus venceu uma barreira racial e cultural. Os samaritanos e os judeus não se davam. O texto é claro, eles não se davam e não tinham relacionamento. Os judeus viam os samaritanos como uma classe menor, a plebe, porque os samaritanos não eram considerados puros. Na verdade, na percepção de um judeu, queridos, ele quando olha para um samaritano, ele vê o samaritano como uma cruza de animais. Sabe o animal que tem pedigree e animal que não tem pedigree? É exatamente assim que os samaritanos são vistos pelos judeus. Porque eles são uma mistura de raça onde o sangue não é legítimo. Então, existe algumas configurações, queridos, dentro das nossas disputas, dentro das nossas barreiras que precisamos romper, que é uma questão racial e cultural. Parece brincadeira falar sobre barreira racial dentro da igreja. Nós estamos no século 21, quando falamos sobre barreira racial, achamos que a barreira racial que nós temos é só por conta de
raças. Essa é a palavra, só por conta de raças. Não é só por conta de raças, queridos. Nós temos muita cultura dentro dos nossos relacionamentos, onde nós excluímos pessoas que não se enquadram dentro daquilo que nós temos como padrão. Nós precisamos vencer as nossas culturas tribais e raciais. Aquilo que nós carregamos não tem a ver só com cor de pele. Tem a ver com as pessoas que nós decidimos, olha, essas ok, essas não ok, essas ok. Essas... Aí a pergunta que eu faço, Jesus, ele vence tudo isso. Porque Jesus era um judeu legítimo. Nasceu com sangue judeu, filho de Deus encarnado. Mas quando ele olha para uma mulher samaritana, debaixo de uma cultura desprezada pela sociedade, principalmente debaixo da cultura que ele carregava, que era uma cultura judaica. Deixa eu dizer para você, quando eu e você não fazemos essas contas, sem perceber, nós excluímos pessoas. Me fala, pastor. Te falo. Sabe quantas tribos nós encontramos dentro de igrejas, queridos? Nós temos muitas tribos aqui agora, nós poderíamos fazer um exercício de separá-las. Separarmos as tribos, e as tribos elas são separadas por ideologias, são separadas por gêneros, são separadas por filosofias, sociologia, são tribos. Maneiras que nós às vezes pensamos e encaramos a vida na percepção que nós temos em olhar para ela. Então nós podemos separar muitas tribos aqui. Em todos os cultos, em todas as células, mas nós precisamos vencer isso. Sabe por quê? Porque Jesus, ele de fato, ao olhar para aquela mulher, que era uma samaritana, ele não a viu dessa forma. Ele viu aquela mulher como uma pessoa que precisava de salvação. Quantos podem dizer amém? Tá, vamos ver se o seu amém continua. O que você tem feito com a viúva? O que você tem feito com o órfão? O que você tem feito com os necessitados? O que você tem feito com o homossexual, com a lésbica? O que você tem feito com os drogaditos? O que você tem feito com os moradores em condições de rua? Socialismo, pastor? Socialismo não. Cultura bíblica. Nós taxamos as pessoas e rotulamos elas por aquilo que elas vivenciam e vivenciaram. Por aquilo que elas são e por aquilo que elas se tornaram. Mas Deus não vê assim. Deus sonda o coração. Existe um grito de Deus, queridos, para a humanidade todos os dias, onde Deus deseja salvar de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, as pessoas que precisam ser alcançadas. Mas nós ainda fazemos pessoas leprosas aos nossos olhos, porque nós temos uma ideia de quem pode e quem não pode ser aprovado dentro do nosso crivo, dentro da nossa maneira de pensar, dentro dos critérios que nós carregamos. Às vezes nós carregamos, queridos, mais religião do que Cristo. Muito mais religião do que Cristo. Porque quando eu e você carregamos Cristo, queridos, nós vencemos as barreiras raciais e culturais. Nós olhamos para as pessoas como Cristo as vê. E Cristo olhou para uma mulher samaritana, queridos. Debaixo de uma cultura que era completamente diferente da nossa. Ele se colocou ao lado dela. Ele fugiu do campo da competição para poder estar com uma pessoa que necessitava, independente da condição daquela pessoa. A pergunta que eu me faço todos os dias como pastor é se eu tenho fugido, se eu tenho deixado esses espaços de competição para estar com você. E se você também tem feito isso para estar comigo. Deus deseja uma igreja sarada nos nossos dias. Você crê nisso? Então nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus as vê. Terceira barreira que nós precisamos romper, e esse texto nos ensina, precisamos romper a barreira do gênero. Nós vivemos dias onde as pessoas estão lutando por uma posição feminista e outras ainda seguem lutando por uma posição machista. Queridos, os dois lados dessa moeda são ruins. Tanto o machismo quanto o feminismo, Deus nunca esteve nisso. A Bíblia diz que quando Deus forma o homem do pó da terra, era macho. Podia seguir só o macho. Hoje nós temos esse contexto, né?
O contexto da humanidade hoje é homem e mulher, mas se o contexto inicial não fosse homem e mulher, se fosse só homem, Deus ia fazer de outra forma. A gente não teria a cabeça que temos hoje, homem e mulher, mas Deus fez homem, mulher, e nos deu uma cabeça e nos deu uma linha de raciocínio, de entendimento e de compreensão a respeito da criação e da formação da humanidade. Só que nós fomos colocados um ao lado do outro para que nós pudéssemos ser coiguais e nos ajudarmos no processo. Sabe, queridos, quando você olha para o homem e para a mulher, na percepção bíblica, desde que Deus coloca o homem e a mulher no Éden, a Bíblia diz que quando Adão então cai no sono profundo e Deus extrai da sua costela e forma a mulher, a Bíblia diz que Deus coloca a mulher ao lado de Adão. É ao lado, queridos. Deus não colocou a mulher debaixo dos pés para que o homem não pisasse nela, e não colocou a mulher na cabeça do homem para que a mulher não mandasse nele. Nós, na verdade, somos iguais diante de Deus com funções diferentes. Aprenda isso. Somos iguais com funções diferentes. Só que aí esse processo de tantas disputas, de tantas buscas desenfreadas, tanto do homem quanto da mulher, nós não entendemos e nós passamos a ser autoritários. Então o homem que deveria ter a autoridade, hoje ele é autoritarista, e a mulher que deveria ser submissa, hoje ela é completamente rebelada contra essa palavra submissão. Sabe por que ela é rebelada contra a palavra submissão? Porque o homem, no seu autoritarismo, a feriu profundamente. Hoje nós temos aí o feminismo em alta. As mulheres desejando ser homens e os homens perdidos, não conseguem controlar mais nada, porque agora acredita que o controle está na força do braço. Deus nunca quis isso. Deus, quando olha para os gêneros, queridos, Deus nos vê como filhos. Ele sabe a importância e o papel do homem dentro de um relacionamento, sabe a importância e o papel da mulher dentro de um relacionamento. E eu e você precisamos entender o que Deus espera de nós. Jesus venceu isso. Ele se coloca ao lado de uma mulher, sendo homem, na cultura que Jesus está vivendo, ele jamais poderia ter se relacionado com essa mulher à luz do sol no meio-dia, da maneira que ele se relacionou. Mas ele nos deixa um ensinamento, um legado. Ele diz o seguinte: olha, eu estou vencendo diante dos olhos de todas as pessoas que estão me enxergando essa questão de barreira que nós temos em relação a gênero. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Todos nós precisamos de Deus, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos ajudar. Existem problemas nas mulheres que nós podemos intervir na vida delas, e existem problemas nos homens que só as mulheres podem ajudar. Mas nós temos problemas. Os nossos problemas, eles são mas tão afinco, queridos, e nós não percebemos essas questões. Quer ver? O homem tem muita dificuldade de se abrir com a mulher. A sua esposa, ela é uma das últimas pessoas a saber o que se passa com você, mas todos os seus amigos no bar estão sabendo, no futebol estão sabendo, no trabalho estão sabendo, eles sabem. Porque para os amigos você conta detalhes. Um amigo pergunta para você: e aí, como é que foi a parada lá quando você foi lá para Epitácio? Mas você conta detalhe, filho. Você fala: rapaz, nós saímos 5h30 da manhã, os caras passaram em casa e não sei o que, nós chegamos em Epitácio, e você conta tudo o que aconteceu em Epitácio. Você chega em casa, a mulher fala para você: e como é que foi em Epitácio, amor? Você fala: a mulher fica assim. Sabe, queridos, nós temos barreiras que precisam ser quebradas. Depois a gente fala que tem problema no casamento, mas lógico que tem. A sua mulher deseja te ouvir, deseja ser ouvida, você nunca consegue. Por quê? Questões de gênero. Você tem mais afinidade com o homem do que com a mulher para poder abrir o seu coração, e depois você culpa a coitada de tudo. Jesus está dizendo: olha, eu parei num poço para ouvir a dor dessa mulher. Marido, você tem ouvido a dor do coração da sua esposa? Ou você acha que só você que sofre? Só você que sofre? Bater na mulher também, né? Porque fica ruim só nós apanhar, né, irmãos? Irmãs, você tem ouvido a dor do coração do seu marido?
Ou você acha que ele é um Superman? Um Iron Man? Você acha que o seu marido é um homem de ferro? Deixa eu dizer para vocês, mulheres, atrás desse corpinho masculino aí, e por dentro desse corpinho, existe um ser. Um ser que pensa, que sofre, que se preocupa, que chora, que é frágil. Esses homens aí, ó. Se você apertar mesmo, você vai ver que não é isso tudo, não. Mas na verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. É isso aí, queridos, nós não somos tão fortes assim. Existem dias que nós estamos calados porque nós não queremos preocupar vocês. Amor, mas você não fala, mas amor, não quero te preocupar. Eu estava conversando com uma psicóloga, e num bate-papo com ela estava falando da questão dos relacionamentos dentro de casa. E ela falou para mim que a maioria das mulheres se queixam dos maridos não se abrirem com elas. Quando os maridos são questionados dentro dos atendimentos, ela falou que os maridos dizem que não se abrem com elas porque querem preservá-las da preocupação que eles estão carregando, para que elas não sofram também. Aí ela retorna com as mulheres desses maridos, e aí as mulheres, 90 a 95%, ela me disse, 90 a 95% dessas mulheres dizem assim: mas ele me fere e me preocupa mais agindo assim do que ter contado o problema para mim carregar junto. Eu prefiro sofrer carregando junto, porque daí eu sei o que eu estou carregando e sofrendo com ele, do que ficar pensando que essa cara feia dele de abóbora que ele chega em casa todo dia é comigo. Porque eu fico todo dia me perguntando, o que eu fiz para esse cara? Por que ele me trata assim? Então, amados, nós temos dificuldades, nós precisamos entender. Jesus, ele está quebrando barreiras. Ele foi o aviador do coração dessa mulher. E ele pôde abrir o coração com ela, porque ele falou, deixa eu falar para você, filha, se você soubesse quem está te pedindo água, você sabe quem eu sou? Se eu te der água, filha, nunca mais você vai ter sede. Eu estou entendendo você, mas você está me entendendo, filha? Percebe, queridos? Precisamos quebrar e vencer essa barreira do gênero. Outra barreira que nós precisamos vencer, estou acabando. Barreira moral. Uma coisa, queridos, é você conversar com uma pessoa, aí seja de qual gênero for, né? Mas que essa pessoa, você tem prazer. Você fica até meio demorando falando com ela assim, vê se alguém vai tirar uma foto sua com ela, né? Para pôr no Instagram e tal. Você falou, rapaz, se eles pegar um flash agora, deu com essa pessoa aqui. Aí eu estourei no norte. Você quer aparecer com essa pessoa. Aí quando ninguém aparece, você fala, vamos fazer uma selfie, que você não aguenta, né? Outra coisa, queridos, é nós conversarmos com pessoas de moral baixa. Porque Jesus está conversando com uma mulher que está no 6º casamento, e o marido não é dela. Em outras palavras, assim nos nossos dias, para dar uma prostituta. Por que você tem dificuldade de se expor quando você vai conversar com alguém que é imoral? Você está preocupado com a sua autoimagem? Quando nos preocupamos com a nossa autoimagem, queridos, nós não conseguimos ajudar as pessoas que precisam ser salvas, libertas e curadas. Existem momentos que a nossa imagem, ela precisa ser secundária num processo de salvação. Existem momentos que você vai precisar se posicionar e escolher, você prefere ser acusado pelos fariseus ou ter a sua consciência limpa diante de Deus? Porque deixa eu dizer para você, os fariseus, eles julgavam Jesus o tempo todo, mas você não vê uma referência de Jesus comendo com eles. Mas você vai ver em todo o tempo, no Novo Testamento, Jesus comendo com os pecadores. Porque Jesus tinha prazer de comer com os pecadores. Mas Jesus tinha ojeriza dos fariseus, por conta da religião morta que eles carregavam. Então nós precisamos vencer a barreira moral, queridos. Você precisa aprender que nós, uma vez que nós vamos melhorando na vida, a gente tem cada vez mais galgado
degraus mais altos, patamares maiores, é só o que a gente busca, porque todos nós temos um objetivo, e não tem problema você crescer. Você pode sentar com príncipes e reis da terra, Deus tem isso para você, eu não tenho problema com isso. Eu sento com príncipes da terra, querido, sento com homens ricos, como com eles, mas também sento com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o drogado, com o homossexual. Eu abraço esse povo, queridos. Eu já encontrei na cidade homens vestidos de mulher, e fui e abracei e cumprimentei do mesmo jeito. Não fingi que eu não estava vendo, não. Eu vou e abraço, pego na mão, paro, converso, falo de Jesus, pergunto como que está. Mas nós, queridos, temos dificuldade com essa questão moral, porque quando nós temos pessoas que são consideradas a plebe da sociedade, nós ficamos questionando o que vão pensar de mim se me ver falando com essa pessoa, se me ver nesse local. Estou dizendo que você tem que estar em alguns lugares se de repente você não tem maturidade para estar. Perceba a maturidade que você tem para estar onde você anda. Ok? Mas eu estou dizendo que se você tem maturidade para tal, pare de condenar as pessoas, seja um canal de Deus para a vida dessas pessoas, toque as pessoas. Amados, Pedro tem uma visão. Deus mostra para ele um lençol cheio de animais impuros aos olhos dos judeus. E Deus fala assim para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro falou assim: Senhor, eu não posso comer esses animais porque eles são impuros para os judeus. Aí Deus fala com Pedro o seguinte: Pedro, deixa eu te dizer, filho, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Deixa eu dizer para você, quem determina quem é purificado ou quem é impuro é Deus. Mata e come, ou seja, toque as pessoas, queridos. Não faça delas umas leprosas, não faça. Não coloque lepra nas pessoas além do que elas já carregam. Ame. Você sabia que o nosso amor incondicional, de fato, toca a vida de pessoas ao ponto delas entenderem que existe um Cristo que salva, liberta e cura, porque Ele também ama incondicionalmente? A igreja prega um Cristo que ama incondicionalmente, mas a igreja não consegue amar as pessoas que são diferentes. Qual é a nossa dificuldade de amar os diferentes? Por questões morais? Essa é a igreja que Jesus espera na terra? E ainda nós descemos o sarrafo nas pessoas que fazem. Não julgue, queridos. Você pode até de repente julgar as nossas ações, mas você não pode julgar as nossas intenções. Nenhum ser humano pode julgar a intenção do coração do outro, porque você não sabe por que o outro está fazendo isso. Então, quando eu vejo alguma coisa, alguns cenários meio estranhos na igreja e está dentro dessa questão moral, eu olho para essas pessoas e eu falo: Senhor, eu não vou julgar. Eu acredito que esse irmão, essa irmã está fazendo o melhor para o Senhor. Precisamos vencer essa barreira moral. E por último, precisamos vencer a barreira do passado. Havia uma história de vida na samaritana. Jesus chega nela, conhece a história e não a despreza. 30 anos, queridos, eu estou caminhando com Jesus. E eu percebi que tem algumas pessoas que são assim: chega alguém, eles começam a se relacionar, vai tudo bem, mas quando fica sabendo do passado da pessoa, eles começam... Não seja assim. Você precisa vencer a barreira do passado. O passado das pessoas são testemunhos. Existe lá fora uma visão a nosso respeito. A igreja não pode ter a mesma visão que o mundo tem a respeito da igreja. Porque qual que é a visão que tem lá fora? Quando Jesus me chamou, queridos, eu dependente químico 5 anos, afundado nas drogas. Quando Jesus me chamou, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: ó, aí, ó, foi bandido a vida toda, agora quer pagar de gatinho, de cristão. Agora quer falar que é crente. Fez mal para todo mundo, agora quer falar que é crente. A sociedade faz isso com a gente, porque ela nos rotula. Mas nós, igreja, não podemos fazer isso com os outros.
Se a pessoa tem um histórico lá de que ela foi A, B, C ou D, o que nós precisamos entender? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura nós somos em Cristo Jesus, Jesus mudou a nossa sorte, nós somos filhos, nosso nome foi elencado no livro da vida, nós estamos escritos no livro do Cordeiro, nós somos filhos, nós temos uma identidade, não somos mais aquela pessoa, o passado que tanto nos feriu, e nós ferimos pessoas, agora ele só é uma testemunha daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, para mostrar o seu poder sobrenatural sobre todas as coisas. É isso que Deus está fazendo, queridos. Nós erramos no passado, pessoas erraram no passado, mas nós fomos regenerados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus olhou para aquela mulher, falou: filha, cadê teu marido? Ele sabia. Ele falou: então, filha, já está no cesto e não é seu, né? Ela falou: pois é, Senhor. Ele falou: mas não tem problema, filha. Sabe, queridos, essa mulher, quando encontrou o amor, a Bíblia diz que ao sair daquele poço, ela foi para Samaria, ela foi para a sua cidade, toda a cidade se converteu. Ela falou para a cidade inteira: venham, eu conheci o Messias, vocês precisam conhecê-lo também. Pessoas, queridos, existe um versículo que sempre confrontou a minha inteligência emocional, porque ela é pequena, e a minha inteligência, a minha sabedoria humana, porque é menor ainda. Sempre me confrontou, queridos. A Bíblia diz assim: olha, a quem muito foi perdoado, muito amou. Eu nunca consegui entender essa conjugação de verbo. Eu fiquei anos lutando com isso, é sério, queridos, porque a sabedoria, às vezes, ela, entendeu? A inteligência nos impede de, se não for pelo Espírito, a gente não entende. A conjugação desse verbo correta deveria ser: a quem muito foi perdoado, muito perdoou. Porque é a conjugação de verbo, está falando sobre o perdão. Mas não é isso que a Bíblia escreve. A Bíblia escreve o seguinte: a quem muito foi perdoado, muito amou. Uma pessoa perdoada, queridos, na dimensão que essa mulher foi perdoada, que você e eu fomos perdoados, porque nós estávamos todos perdidos nos nossos pecados e delitos, uma condição assim sobrenatural de perdão sobre as nossas vidas gera em nós o amor. Não gera em nós o perdão, gera em nós o amor, porque é o amor que te conduz a perdoar pessoas. É Ele que muda a sua história, a sua existência. E nós estamos diante de um encontro de amor hoje, manhã de ceia. Porque Deus deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. A minha oração por você é que nós possamos nos tornar uma igreja que está entendendo o que é Evangelho. Que nós possamos quebrar e vencer algumas barreiras. E a última barreira que eu desejo que você vença, debaixo da condição desse texto, é a barreira do teu passado e do passado dos outros. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. Existe algo que é denominado de auto-perdão. Às vezes, algumas pessoas carregam a dificuldade de se auto-perdoar. Uma coisa é assim, olha, belisquei meu irmão, puxei o cabelo da minha irmã, essas briguinhas, né, de adolescente, pré-adolescente. Outra coisa é assim: eu fui tão errado no passado que eu destruí famílias. Tentei contra a vida de pessoas, tirei a vida de pessoas. Esse nível de compreensão e de culpa que algumas pessoas carregam, às vezes as pessoas têm dificuldade do auto-perdão, por conta do passado. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que Deus, Ele habita no alto lugar e sublime, mas Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. E a Bíblia nos ensina que todas as pessoas que arrependidas se apresentarem diante de Deus, Deus as perdoa e do pecado delas nunca mais se lembram.
Então vai uma pergunta para você. Se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Você é maior do que Deus? Nós precisamos nos auto-perdoar pelos erros que nós cometemos e não voltarmos mais atrás com eles. Quando resolvemos a nossa vida passada, regressa, queridos, nessa percepção bíblica, teológica que está sendo colocado, nós nos tornamos outras pessoas. Sabe por que muitas pessoas não conseguem abandonar o pecado que elas estão seguras neles? Porque elas não conseguem se auto-perdoar. Como elas não conseguem se auto-perdoar, quando lembram das coisas que fazem, dos tropeços que têm diante de Deus, elas se sentem indignas de continuar limpas, então elas permanecem sujas. Entram num processo que nós chamamos de cauterização da mente. O que é cauterização da mente? É quando o pecado já não tem mais o peso de pecado para a pessoa, e a pessoa entende de alguma forma que Deus a compreende por ela ser carne e por ela ser humana. Aí nós entramos num espírito de religião como igreja, por não resolvermos essa questão das barreiras do passado conosco e com os outros, nós entramos numa dimensão espiritual que nós passamos a viver como os hippies. Paz e amor. Nós entendemos que agora Deus, então, Ele é mais amor do que juízo. E Deus é os dois, queridos, na sua proporção e na sua balança justa. Nós precisamos sair do nosso mundo de pecado e de erros, mas nós só conseguimos sair se nós resolvemos o nosso passado e entendemos o passado dos outros. Quantos entendem isso? Digam amém. Nós vamos ceiar. Essa palavra e esses 5 pontos possa de fato te ajudar. Você precisa vencer a barreira da competição, a barreira racial e cultural, a barreira do gênero, a barreira moral e a barreira do passado. Amém? Cadê os pais que têm filhos no Kids? Vou liberar vocês para buscar os filhos no Kids, para voltar para a gente cear junto. E eu queria que a igreja se colocasse em pé, porque eu quero orar com você. Antes de passar a palavra para o nosso amigo Rico, quero orar com você. Se você precisa quebrar alguma dessas barreiras, ou precisa rever alguma dessas questões no seu coração, queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, nós aprendemos coisas, Senhor, tão importantes e preciosas com esse texto. Barreiras das quais nós precisamos vencer, e eu quero colocar a igreja nas tuas mãos, a começar pela minha própria vida, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua fidelidade na vida dos teus filhos sobre todas as coisas. Senhor, nós te pedimos perdão, porque se em algum momento da vida nós temos parado, freado, nós temos impedido a ação do teu Espírito Santo por essas questões que foram colocadas, nós te pedimos perdão nessa manhã. Liberta os teus filhos, a começar pela minha própria vida, debaixo da dispensação da graça do teu Espírito, e que nós possamos nos tornar testemunhas vivas, assim como aquela mulher em Samaria. Nós possamos ganhar toda uma cidade, um estado, uma nação para o Senhor. Assim nós te louvamos pela tua fidelidade e nos submetemos à tua cura no dia de hoje. Em nome de Jesus, a igreja diz amém e amém.